primeiro congresso online de doenças negligenciadas e emergentes, né? É um prazer estar falando com vocês. A gente faz parte de um grupo de pesquisa chamado Inofarm, que é Inovação em Fármacos e Medicamentos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E meu nome é Adley Lima, né? Sou professor do Departamento de Farmácia e vim falar sobre sistemas de liberação de fármacos com novas moléculas para doenças de Chagas e Leishmaniose. Parabenizar mais uma vez a organização do evento, né, pela forma como divulgou, né, como vem atraindo aí a atenção de vários estudantes, vários pesquisadores, né, de ter juntado tantos pesquisadores de renome. E coloquei aqui algumas ilustrações, né, para mostrar como vocês estão atuando, né, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, realmente, a organização do Congresso está de parabéns. Bom, falar um pouco da minha atuação, né, como farmacêutico e também dentro do tema proposto, né. Então, eu sou farmacêutico e atuo há bastante tempo com indústrias farmacêuticas, né. Trabalhei em indústrias farmacêuticas cosméticas, tanto como coordenador como consultor. Fiz mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, atuando com tecnologia farmacêutica para doenças negligenciadas, né, especificamente para doença de Chagas, com o fármaco benzimidazol, onde eu vou falar durante a palestra. Atuo muito na área de inovação também, na área de startups, né? Já fui sócio de uma startup em Manaus, quando eu fui professor da UFAM, a startup Herbran, produtos da Amazônia. Atualmente trabalho em 2 incubadoras na UFRN, sou gerente operacional da Impacta, incubadora da Escola de Ciência e Tecnologia, e sou membro do Conselho Deliberativo da Bioinova, que é uma incubadora da Biociência do CCS. Recebi laudo da inovação farmacêutica pela Academia Nacional de Farmácia em 2017. Sou fundador e coordenador do Grupo Inofarm, UFRN, que atua com inovação, com vários produtos, com o objetivo de colocar produtos no mercado. E atualmente sou professor e pesquisador da UFRN e membro permanente dos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e Ciências, Tecnologia e Inovação. Bom, a gente vai começar a falar sobre doença de Chagas, né? Como eu falei, foi meu objeto de estudo no mestrado, no doutorado, né? Então eu atuei trabalhando aí com especificamente as maneiras, né, como a gente pode trabalhar do ponto de vista terapêutico, farmacoterapêutico com essa doença, né? Então, a doença de Chagas, né, foi muito falada aqui no evento. Ela é uma doença endêmica, né, em 21 países da América Latina, então eu trouxe um recorte mais do DNDi, né, da América Latina, mas ela é uma doença que é endêmica, né, nessa região latino-americana, e também ela é não endêmica, mais presente em vários países. Então, nessa figura, a gente pode observar um azul mais escuro na área endêmica. Então, o Brasil, praticamente todo, né, é um dos países onde tem mais incidência, né? Na América do Sul, a gente tem uma grande incidência. Mas também tem casos na América do Norte, Estados Unidos, né? A gente tem na América Central, Europa, África, Ásia. Então, é uma doença que é bastante presente aí no mundo todo, infelizmente, ainda hoje. Bom, a gente tem 6 milhões de pessoas infectadas só na América Latina, né? Bastante gente aí. E nós temos 70 milhões de pessoas no mundo em risco de contrair a doença, né? Então, são números que ainda hoje impressionam essa incidência grande da doença de Chagas. E a cada ano morrem 14 mil pessoas, né? Então, a gente tem aí, só na América Latina, esses dados, né, bastante preocupantes. E o modo de contágio, né, através do barbeiro, né, que infecta o ser humano através das fezes, onde contém o protozoário flagelato Trichomonas cruzi. E aí, as formas, né, essa principal com relação à contaminação pelo barbeiro, mas também essa contaminação se dá através após gestação, na época de gestação, da mãe para o filho, através de transfusões sanguíneas, também é frequente, e consumo de alimentos, né? Então, ultimamente a gente tem visto casos, né, de contaminação através do açaí, né? O barbeiro sendo triturado junto com o açaí e o ser humano se alimentando desse alimento contaminado. Então, são muitas maneiras de se contaminar, e é uma doença negligenciada, né? Porque, principalmente, pessoas
de baixo poder aquisitivo, né, pessoas que vivem em condições de pobreza ou extrema pobreza, não somente, mas a maioria dos casos acomete esse tipo de população. E o único fármaco usado atualmente é o benzidazol, né? A gente também tinha o uso do nifurtimox, que foi banido da terapêutica no Brasil, né? Algum país ou outro ainda tem esse fármaco utilizado, porque ele é muito tóxico, e o benzidazol hoje é o único fármaco utilizado, né, para essa doença. Só que o benzidazol, a gente vê pela estrutura química dele aqui, né, ele apresenta uma estrutura com 2 anéis, né, o que já reporta a sua baixa solubilidade aquosa, né? Então, quem estudou química ou química farmacêutica sabe que presença de anéis, cadeias de hidrocarbonetos, né, ligações carbono-hidrogênio acabam tornando um fármaco, uma molécula, um novo composto, pouco solúvel em água ou insolúvel em água. Então, a gente tem essa dificuldade de solubilizar o benzidazol em água, consequentemente nos fluidos aquosos do organismo, a maioria dos fluidos são compostos por água, e consequentemente vai alterar sua velocidade e taxa de dissolução, né, o que impacta também na sua biodisponibilidade. Então, o benzidazol acaba tendo uma baixa biodisponibilidade devido a essas características físico-químicas que a gente acabou de retratar. E, além disso, ele ainda apresenta uma alta toxicidade. Então, imagina que o único fármaco que é utilizado para o tratamento da doença de Chagas, ele apresenta todos esses problemas que a gente relatou. Então, realmente é um desafio tecnológico, ou encontrar novas alternativas terapêuticas para substituir o benzidazol, ou melhorar quimicamente o benzidazol para que ele consiga ter uma eficácia, uma eficiência terapêutica maior. Aqui eu trago como exemplo o Radanil, né, que é o benzidazol que era produzido pela Roche, a gigante lá europeia, e aí, por se tratar de doença negligenciada, a Roche abriu mão de comercializar, de vender o benzidazol, por questão de lucro, né, questão de mercado, e cedeu essa patente para o LAFEP, Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, laboratório governador Miguel Arraes, que hoje, né, que há bastante tempo já produz o benzidazol. A gente tem aqui o exemplo da bula, um medicamento, né, onde tem o benzidazol em 100 miligramas. Então, todos esses problemas relatados aqui têm relação com essa questão das características físico-químicas desse fármaco. E aí é disponibilizado na forma de comprimidos para via oral. Então, eu vou mostrar alguns aspectos, né, do que, nesses anos de experiência, desde o mestrado até o doutorado, e depois, né, de terminado, quando eu ingressei na docência, o que a gente vem trabalhando com relação tanto ao benzidazol quanto a novas moléculas para o tratamento da doença de Chagas, e depois eu vou falar sobre leishmaniose também. Bom, então eu trago aqui um artigo que foi oriundo da época do mestrado, né? Então eu tenho aqui o professor Lamartine, professora Larissa Rolim, professor Pedro Rolim, né? Foi o grupo que eu vim da UFPE, onde eu fiz o mestrado e o doutorado, um grupo que é bem consolidado na área de doenças negligenciadas, principalmente doenças de Chagas, né? Então a gente desenvolveu sistemas poliméricos, ou à base de dispersões sólidas, ou à base de complexos de inclusão com ciclodestrinas, também juntando os dois sistemas, esses sistemas multicomponentes, né? Então, esse primeiro trabalho aqui eu vou trazer as informações da complexação, como é que a gente conseguiu complexar o benzidazol numa ciclodestrina e fazer com que esse complexo de inclusão ele tivesse melhores características. Então, a gente conseguiu fazer um estudo in vitro, físico-químico, in vitro, a avaliação da citotoxicidade e da atividade tripanocida. Então, aqui está a ilustração de como o benzidazol ele fica na cavidade da ciclodestrina, né? No caso, nós testamos 5 ciclodestrinas e foram escolhidas as melhores de acordo com o diagrama de fase de solubilidade, que é exatamente esse diagrama aqui. Então, a gente ficou com 2 ciclodestrinas, né? Ciclodestrinas são cicloamilose, derivados de açúcar, né? E aí muita gente na tecnologia trabalha com esse tipo de carreador para fármacos ou moléculas pouco solúveis em água ou insolúveis. E nesse caso aqui a gente tem a beta-ciclodestrina
e a beta-ciclodestrina randomizada, que foram as duas ciclodestrinas que tiveram melhor performance nesse diagrama de solubilidade. Ou seja, foram as ciclodestrinas que mais incrementaram a solubilidade do benzimidazol. Então, foram escolhidas dentre 5 ciclodestrinas para o estudo, e aí o estudo prosseguiu com essas duas ciclodestrinas, 2 complexos de inclusão. Então, a gente fez também uma análise de estabilidade, no caso, fotodegradação, né, para verificar radiações padronizadas, né, na câmara climática de fotoestabilidade, o quanto que o benzidazol e o quanto que o complexo de inclusão eles se comportariam, né? E a gente teve aqui na linha, na reta, aliás, na curva aqui marcada por círculos, por bolas, o complexo de inclusão conseguiu proteger o benzidazol, então você teve uma degradação com um tempo maior do que o benzidazol isolado, né? Foi um resultado muito bom. Nesse caso aqui, nós estudamos a inibição do crescimento, né, de formas epimastigotas, né, do Trypanosoma cruzi. E aí a gente observa que em poucos, numa concentração, em menores concentrações, nós temos uma maior inibição do crescimento do Trypanosoma cruzi com relação ao benzidazol isolado. Então, a gente vê aqui no gráfico de bolas, né, que eu tenho um complexo de inclusão, e aí a gente observa uma maior inibição do crescimento. E aí, em concentrações maiores, né, a gente começa a ter uma equidade com relação a esse crescimento. Então, mais uma vez demonstrando a eficiência do complexo de inclusão com essa ciclodestrina. E a viabilidade celular, onde a gente observa aqui nos gráficos, em todos os gráficos aqui, o complexo de inclusão dessa beta-ciclodestrina randomizada, ela tem uma viabilidade celular do benzidazol com relação aos parasitas, né, maior do que o próprio benzidazol isolado, né? Então, esse trabalho aqui mostrou que os complexos de inclusão, de uma maneira geral, eles trazem muitos benefícios para o benzidazol, né? Então, não foi modificado quimicamente a molécula do benzidazol, mas foi feita a inclusão, né, nessa ciclodestrina, e o complexo de inclusão teve resultados satisfatórios. Bom, isso aqui foi o trabalho publicado, né? O primeiro trabalho foi publicado na Journal of Phenomena in Microcyclic Chemistry. Esse segundo aqui foi um trabalho de dispersões sólidas, oriundo do meu mestrado também, sobre a adaptação do professor Pedro Rolim, parceria aí com o professor José Lamartine, ambos da UFPE, a professora Larissa Rolim, que hoje é professora da Univasf, e uma série de professores e alunos e pesquisadores. Nesse caso, nós desenvolvemos dispersões sólidas amorfas, né, com polímeros hidrofílicos para verificar também a questão da solubilidade. Então, o objetivo era desenvolver vários sistemas com benzidazol e aí comparar que melhor sistema seria esse para posteriormente ser incorporado em formas farmacêuticas. Aqui, uma ilustração de um estudo de modelagem molecular, né, onde teve uma otimização geométrica das ligações, aí observou-se que eu tenho aqui o PVP e o PEG, né, polivinilpirrolidona e o polietileno glicol, PVP-K30, PEG 6000, e nós podemos observar aí que eu tenho maiores interações entre o PVP do que no PEG, né, para o benzidazol, uma maior afinidade entre o benzidazol e o PVP. Então, na microscopia de varredura, isso vai se confirmando quando nós temos o fármaco em formato de agulha, né, em cristais bem definidos, e a gente tem os polímeros em diferentes formas, o PVP e o PEG, e quando a gente desenvolve as dispersões sólidas, você tem um estado mais amorfo, passagem do estado cristalino para o estado amorfo. Nesse caso, foi observado também um aumento da velocidade de dissolução do benzidazol, então satisfatório também para a dispersão sólida. Esse terceiro trabalho que nós publicamos na Carbohydrate Polymers, que é uma revista de alto fator de impacto, muito importante aí para quem trabalha na área de farmácia, tecnologia farmacêutica, também com colaboração do professor Lamartine e do professor Dr. Pedro Rolim. Foi parte também do projeto de doutorado do professor Lamartine. Eu também já estava no doutorado nessa época na UFPE. E aí, nesse caso, nós resolvemos fazer sistemas multicomponentes ternários,
né? Então, pegamos o benzidazol e incorporamos na ciclodestrina com a presença do polímero. Então, tinha um terceiro componente, que seria o polímero. Então, utilizamos polímeros como o PVP, como o PEG e como o HPMC, que foram os polímeros utilizados no estudo de dispersão sólida, que eu acabei de mostrar. Então, nesse caso aqui, os difratogramas de raio-x mostram o benzidazol com várias reflexões cristalinas, né? Quem é da área de tecnologia conhece esses termos. Muitas reflexões cristalinas, porque ele é um fármaco cristalino. Então, a gente observa na figura A aqui o benzidazol e aqui reflete no seu difratograma de raio-x. Ao passo que quando a gente vai observando os sistemas multicomponentes, tanto nesse caso aqui foi comparado o sistema multicomponente de beta-ciclohestrina randomizado com HPMC com o complexo de inclusão com a ciclodestrina randomizada, que foi aquele primeiro trabalho que eu mostrei para vocês. Então, a gente observa uma passagem do estado cristalino para o estado amorfo, né? No caso, para o sistema multicomponente, a gente observa uma maior ainda passagem, uma maior, vamos dizer, amorfização do sistema comparado com o complexo de inclusão. Então, o sistema multicomponente ainda foi mais eficiente do que o complexo de inclusão, tornando essa alternativa bem viável para o desenvolvimento de formas farmacêuticas, principalmente formas farmacêuticas sólidas para via oral. No caso aqui, eu mostro de forma bem resumida os perfis de dissolução. Então, a gente observa em todos os perfis aqui, como o benzidazol realmente tem uma baixa velocidade de dissolução, taxa de dissolução em torno de 20% a 30%, e esses complexos, esses multicomponentes, como eles aumentam a velocidade de dissolução, né, chegando a ter 100% ou próximo aí do percentual de dissolução e liberação do benzidazol em cada sistema. Então, você tem um incremento aí de solubilidade em água e um incremento bastante considerável da velocidade de dissolução desse fármaco. E o que era o resultado esperado desde o início do projeto, né? Aumentar essas características. E aí partimos para desenvolver formas sólidas, né? Então, desenvolvemos comprimidos com dispersões sólidas, que foram aqueles sistemas que eu mostrei no início, e esses comprimidos, né, foram expostos também à estabilidade, à forte estabilidade. Então, a gente observa aqui em cima comprimidos um pouco mais amarelados, né, e aqui comprimidos mais branquinhos, né? Então, os amarelados foram comprimidos que tinham só benzidazol, comprimidos comerciais, né, desenvolvidos pelo LAFEP. E esses mais brancos aqui são os nossos comprimidos com dispersões sólidas, mostrando exatamente que os polímeros, as dispersões sólidas, protegem o benzidazol dessa fotodegradação, né? Então, já tínhamos mostrado no início os complexos de inclusão, né, tendo esse comportamento de proteger o fármaco da degradação, né, o que é bom para a sua estabilidade, e no caso das dispersões sólidas, comprovamos isso nas formas farmacêuticas comprimidos. Então, resultados também satisfatórios para o benzidazol. Aqui nós observamos também os perfis de solução, comparando os dois tipos de comprimido, né? B1, que é o comprimido comercial, e B2, que é o comprimido com dispersões sólidas desenvolvidos no nosso laboratório. Bom, este sistema de liberação e outros sistemas de liberação, né, foram colocados em um artigo de revisão, review na revista Aquitrópica, que é uma revista específica, né, da área de doenças negligenciadas tropicais. E aí eu atuei como um dos autores, né, onde o professor Pedro Rolim foi o autor principal, né. Na verdade, ele me convidou, depois dessas pesquisas todas, eu já estava na UFRN há um tempo, para fazer parte desse review. Então, junto com Leslie Rafael, com vários pesquisadores, inclusive com a professora Larissa Rolim também, nós publicamos esse trabalho, um review, né, que fala exatamente dessas alternativas, estratégias tecnológicas de inovação para o tratamento das doenças de Chagas à base de benzidazol. Esses sistemas também geraram uma patente no INPI, né, onde eu entrei também como um dos inventores da patente, né, chamada Formulações Farmacêuticas de Liberação Prolongada à base de benzidazol para o tratamento anti-chagazo. Então, gerou também uma patente para o grupo. Vou falar agora sobre as novas moléculas, né, que a gente vem trabalhando, além do benzidazol. Nós temos um trabalho publicado na revista Molecules, onde eu tenho uma nova piranaftoquinona, que a gente
chama de IVR 320, né, um código vindo aí do professor Vitor Ferreira, lá da Federal Fluminense, que é um grande colaborador do nosso grupo. E aí nós temos uma microscopia de varredura para mostrar que ele é um fármaco bastante cristalino, também solúvel em água, e a difração de raio-x confirmando as reflexões cristalinas. A Ellen Diana é nossa mestranda, né, foi a primeira autora desse trabalho, fez parte também do projeto de mestrado da aluna. Mostrando aqui só a modelagem molecular, que é uma técnica que a gente usa bastante, né, em colaboração nesse caso com o professor Eusébio Guimarães, da UFRN. A gente vê os sítios, né, de ligação, interações, né, entre o benzindazol e os nucleosídeos, né, alvos para a tripanossoma, no caso, para o tripanossoma. Então, foi feito um estudo teórico para confirmar antes de fazer o estudo in vitro. No estudo in vitro, foi feito para questão da atividade tripanocida em tripomastigotas, né, formas tripomastigotas do parasita Trypanosoma cruzi também. E aí foi observado que o IVS 320 é bem potente, né, chegando aí a ser mais potente do que o benzidazol, né. Então a gente vê o IVS 320 em preto, o benzidazol em branco. Então é realmente uma nova alternativa aí que a gente vem apostando durante alguns anos aí e vem investindo bastante nesse produto. Pela estrutura química, vemos 4 anéis, então você vê que a solubilidade aquosa dele é bem comprometida, como eu falei no início, né, ainda mais do que no benzidazol. E a gente vem trabalhando para melhorar essa solubilidade. Como? Então, nós temos atualmente um artigo que está, não está publicado ainda, mas está submetido na Experimental Parasitology, né, que é uma revista da CVE, e esse artigo aí tem a Ellen Diana também e a Verônica, que é a nossa pós-doc, nossa pós-doutoranda, sob minha supervisão lá no nosso laboratório, no nosso grupo Inofarm, e aí trabalhamos com o IVS com os mesmos polímeros que eu tinha trabalhado com o benzidazol, no caso HPMC, PEG, PVP, aqui os infravermelhos FTIR, né, para mostrar as interações entre o IVS e os polímeros. Então, através das interações químicas do FTIR, nós conseguimos começar a verificar se houve formação de dispersões sólidas. Aqui eu demonstro as diferentes curvas de DSC e TG, né, demonstrando que o fármaco ele tem comportamento diferente, aliás, a nova molécula tem comportamento diferente quando colocado em diversos tipos de polímeros, no caso HPMC, o PEG, PVP, o comportamento térmico, com variações térmicas endotérmicas e exotérmicas, né, são bem diferentes. E a própria estabilidade térmica, comparando com as análises termogravimétricas, quando eu tenho diferentes também polímeros, nós observamos que em todos esses casos aqui, o fármaco, o IVS foi protegido teve melhor estabilidade do que o próprio IVS isolado. Na difração de raio-x, nós observamos um aspecto cristalino, né, do IVS 320, que já foi demonstrado na própria microscopia de varredura, né? Então, vemos cristais bem definidos também em formato de agulhas, e os próprios difratogramas aqui demonstram que os sistemas de dispersões sólidas melhoraram esse aspecto, né? Transformando o aspecto mais cristalino para um aspecto mais amorfo, o que favorece a solubilidade do composto. Com relação os polímeros isolados, estão aqui, como eu já mostrei em outros trabalhos, e temos aqui também as próprias dispersões sólidas que demonstram essa amorfização, essa passagem do estado cristalino para o estado amorfo para essa nova molécula. Fizemos também o estudo de atividade antichagásica do IVR 320, através dos sistemas poliméricos, onde podemos observar aqui que o IVS, quando disperso na matriz do HPMC, pelo método de rotaevaporação, foram vários métodos desenvolvidos, né, rotaevaporação, malaxagem e a própria mistura física. Então, a gente vê um percentual de inibição aqui maior do que o próprio benzidazol e maior do que o próprio IVS, né, demonstrando também a eficiência desses sistemas para o IVR 320. Então, em várias concentrações aqui, a gente tem uma inibição maior. Com relação o PEG, né, 6000, nós temos o IVS
no método de rotoevaporação, na concentração de 100 microgramas por ml aqui, numa concentração igual, praticamente igual à mistura física, e também superando tanto o benzidazol quanto o IVS 320. No caso do PVP, nós temos resultado ainda melhor, né, com um percentual de inibição muito maior do que o benzidazol e do que o IVS 320 e sobressair com relação aos outros sistemas. Então, o PVP foi o polímero que mais teve um incremento, né, desse percentual de inibição, né, quando comparado com Trypanosoma cruzi nas suas formas epimastigotas. Um outro trabalho que a gente desenvolveu foi complexo de inclusão com essa naftoquinona, com o IVS 320. Nesse caso aqui, o mesmo esquema, né, colocando, nesse caso, metilbeta com hidroxipropil e tendo complexo de inclusão. Esse trabalho está submetido na European Journal of Pharmaceutical Science, né, aqui o FTIR para ver novamente as interações. Nesse caso, nós observamos e fizemos a análise do percentual de cristalinidade do IVS 320, né, onde ele tinha um percentual de cristalinidade em torno de 99%, quase 100%, e em todos os sistemas nós tivemos uma redução na cristalinidade. Então, fizemos um percentual para saber o quanto que se reduzia. Nesse caso aqui, os melhores sistemas, né, foram sistemas com metil-beta-ciclodestrina pelos métodos de malaxagem e rotoevaporagem. Então, veja que passou de 99% para 26% e 24%, uma alta redução da cristalinidade do IVS, que favorece a solubilidade também de solução e, consequentemente, também a sua atividade, né? Incremento da atividade antiagásica. Nesse caso aqui, o IVS, nas suas diversas formas, né, como a gente já comentou. Bom, os sistemas aqui, comparando, né, a gente vê que em verde eu tenho um percentual de inibição do IVS no malaxato com a beta-ciclodestrina. Em todos, principalmente em 100 e 50, nós temos um resultado mais satisfatório do que o benzidazol, do que o IVS 320. E em azul, a gente observa aqui que a própria mistura física tem um resultado muito eficiente. Então, nesse caso aqui, esse estudo que foi feito em formas epimastigotas também do Trypanosoma cruzi, os resultados foram bem satisfatórios. Aqui um gráfico só para comparar, onde todos os sistemas estão juntos com o benzidazol e o IVS, né? Então a gente vê se sobressaindo resultado com beta-ciclodestrina, principalmente essa ciclodestrina aí protegeu bem, melhorou a estabilidade, melhorou a atividade do IVS, né, comparado também com o benzidazol. Esses projetos aí esses trabalhos foram contemplados no edital 2018, junto com o NUPLAN, que é a indústria farmacêutica da UFRN. Tá? Então, a gente conseguiu aprovar um projeto com essa nova molécula, com diferentes sistemas poliméricos, para desenvolver comprimidos para combater a doença de Chagas. Bom, falando sobre leishmaniose agora, nós temos, né, as formas de transmissão, né? Então, tem vários insetos, né, que podem transmitir essa doença. A gente tem aqui os países onde tem mais acometimento, né? Então, tem dados muito preocupantes aqui. 20 mil a 30 mil pessoas morrem por ano apenas na América Latina, e alguns sintomas bem característicos para a leishmaniose visceral e para a leishmaniose cutânea. Então, nós começamos a trabalhar com a anfotericina B em parceria com o professor Bolívar, da UEPB, Bolívar Damasceno. Foi feito um diagrama de pseudoternário, né, para ver a melhor formulação. E aqui na microscopia eletrônica de transmissão, nós observamos como a anfotericina B foi incorporada nas nanoemulsões. Foi feito um estudo também de viabilidade celular, né, para concentrações, com diferentes concentrações aí, para observar a viabilidade celular com relação à forma promastigota, né, da Leishmania brasiliense. E aí foi verificado também um resultado satisfatório. Desenvolvemos novas inspeções sólidas poliméricas, tá, com uma nova naftoquinona, um novo derivado aminotiofeno, que é o SB83. Esse derivado aqui ele apresenta baixa solubilidade, veja a quantidade de anéis que apresentam. Então, através de FTIR, interações químicas, toda a equipe presente, o professor Francisco, ele sintetiza a molécula, a Bárbara é nossa doutoranda, a Amanda é nossa aluna de IC, e Verônica Pibi, que o professor Marcelo faz atividades anti-leishmania.
Então, só para mostrar aqui a difração de raio-x e o MEV, comparando as estruturas cristalinas e morfológicas, e as dispersões sólidas do SB83, que essa nova naftoquinona também, esse novo derivadamento de ofeno também tiveram resultados satisfatórios comparados com o SB83 isolado, né? O que demonstra que as dispersões sólidas também favorecem a formação, tanto com PVP quanto com PEG, para a atividade anti-leishmania. O que fez, escrevemos uma patente que está em fase de depósito no INPI também, através da nossa agência de inovação, que é a AGI. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né? Mostrei um pouco do que a gente faz. Essa aqui é parte da nossa equipe, né? Tem muitos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado no nosso Inofarm, e a Verônica como pós-doutoranda. Aqui alguns parceiros, vários parceiros de universidades internacionais, como universidades italianas e argentina, muitas universidades brasileiras e algumas empresas, né, que a gente atua muito com a questão do mercado. Estamos, inclusive, com foco para essas novas moléculas aí, fazer a interação e transferência de tecnologia com indústrias farmacêuticas. Contamos sempre com o apoio do CNPq e da CAPES, onde agradecemos sempre também. E gostaria de agradecer a organização novamente, né, deixando essa mensagem aqui, né, sempre uma nova esperança para doenças negligenciadas e para pacientes negligenciados. Aqui estão nossos contatos. Quem quiser tirar qualquer dúvida, né, posteriormente pode entrar no nosso Instagram do inofarm.ufrn, no meu próprio Instagram, que meu contato, meu e-mail, meu telefone. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde.